Olha aí, mudanças propostas pela reforma tributária têm causado peregrinação de governadores e parlamentares de vários estados a Brasília. Nessa quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os governadores Tarcísio Freitas, de São Paulo, e Wilson Miranda Lima, do Amazonas, para tratar de questões pontuais da reforma. Nossa atuação tem sido técnica, no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, que o Brasil vai crescer mais se essa reforma for aprovada, mais investimentos virão ao Brasil em função da segurança jurídica que ela trará e mais conforto dará aos gestores públicos de poder contar com aqueles recursos necessários para honrar seus compromissos sociais. A reforma tributária, ela nos causa preocupações e a gente tem aqui discutido essas questões para que o modelo econômico que funciona hoje no estado do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus, ela possa ser mantida, porque ela representa, a indústria hoje representa algo em torno de 30% do nosso PIB, representa algo em torno de 50% da nossa arrecadação e no final do dia ela representa algo em torno de 70% da nossa atividade econômica. Então nós não podemos prescindir da Zona Franca de Manaus, que tem um modelo diferenciado de tributação, e aqui o que a gente veio conversar com o Ministério foi para que seja garantida o que está na Constituição, dos incentivos até 2073. O economista Otacílio Moreira e o advogado tributarista Breno de Paula fazem uma análise especializada sobre os impactos da reforma tributária. E o ponto positivo dessa proposta encaminhada pelo governo, bem como todas as propostas que já se encontram em trâmite, é justamente esse objetivo, de simplificar, tornar menos complexo o nosso sistema tributário, a partir da unificação de tributos como IPI, ICMS, ISS, PIS, PASEP, COFINS e outras contribuições em únicos tributos, como a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que ficaria sob responsabilidade do governo federal, e também o Imposto sobre Bens e Serviços, que ficaria aí, então, sob responsabilidade dos governos estaduais e municipais. Então, esse processo de unificação, reduzindo o número de tributos em tributos únicos, cobrados em uma única etapa da cadeia produtiva e com alíquota única, simplificaria e muito o processo, o sistema tributário brasileiro, tá certo? Tanto para o governo federal no processo de fiscalização e de arrecadação, com redução, uma redução drástica na sonegação tributária, mas simplificaria também para os empresários, que não teria que contratar aquele número de profissionais para realizar ali o processo de elisão fiscal para não pagar tributos indevidamente. Uma das grandes preocupações que nós temos é no que se refere à redução, à eliminação dos benefícios fiscais para o desenvolvimento regional. A Constituição Federal de 1988 ela é firme e categórica no sentido de que todos temos que trabalhar em prol da redução das desigualdades sociais e regionais. E sem os benefícios fiscais vai ser muito difícil atrair ou continuar atraindo o desenvolvimento do norte e nordeste do país. Os grandes negócios, as grandes empresas continuarão e ficarão exclusivamente na região sul e sudeste do país, ou seja, gerando mais externalidade negativa, gerando mais desigualdade social e regional para o norte e nordeste. Olha, a prova viva de que o doutor Breno, do que ele está dizendo, de que isso é uma verdade, que há uma desigualdade nas regras que querem colocar, beneficiando os grandes estados e prejudicando o norte e o nordeste, é a campanha que está fazendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que essa
reforma tributária seja aprovada mais ou menos do jeito que está. E aí não tem questão ideológica, não. Ele está pensando no estado dele, que é um estado rico, que é um estado praticamente independente, que tanto produz quanto consome e ganha dos dois lados. O problema são os pequenos estados, estado como o nosso, por exemplo, que temos um baixo consumo e temos uma produção que é elogiável proporcionalmente ao nosso tamanho. Mas que nós vamos perder, nós vamos perder. Eu tenho lido sobre isso. Quem está defendendo muito os pequenos e médios estados é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é muito claro. E nós mostramos isso hoje, esse áudio dele, essa fala dele, lá no papo de redação na Rádio Parecis com os dinossauros. Quando ele fala que os prefeitos e governadores da maioria dos estados do país viverão em Brasília de pires na mão. Até porque uma das ideias é fazer com que o que a gente vinha arrecadando aqui de ISS e ICMS vire um imposto só e que não fica aqui inicialmente no estado nem no município. Isso vai primeiro para Brasília. E depois Brasília, através de um conselho, nomeado pelo presidente que estiver de plantão, não importa, porque não é o atual, é daqui para frente. E aí não vem nada ideológico e nada pessoal nessa minha afirmação, mas é o que está dizendo o Ronaldo Caiado também. Eles vão decidir para onde vai o dinheiro, o tamanho do dinheiro que vai. Para Rondônia, para o Amapá, Tocantins, para Goiás e para os seus municípios, evidentemente. Então, há o temor de que a independência dos estados e municípios, que já não é grande coisa, porque todos eles ainda dependem de Brasília, mas aquela ideia de se fazer esse país com menos Brasília e mais Brasil, agora inverteu. É muito mais Brasília e muito menos Brasil. O dinheiro vai todo para lá praticamente, e aí o poder central é que vai decidir para onde vai a grana. Se os parlamentares deste ou daquele estado votarem a favor do governo, vão ter as emendas. As emendas vão para o estado daqueles parlamentares que estiverem votando com o governo. Se não estiverem, vão enfrentar problemas. E isso não é de hoje, isso aí sempre foi assim. Só que se aumenta a nossa dependência, aumentam os problemas de cada estado. Vai ter que aumentar o tamanho do pires que governadores e prefeitos terão que levar para Brasília. A notícia de que a coisa mais ou menos é por aí, já tem 5 deputados federais do estado de Rondônia e pelo menos 2 senadores que já declararam que votam contra esta reforma tributária que vai prejudicar Rondônia e os pequenos estados. Como eu disse, a prova de que alguma coisa é preciso ficarmos alertas é que São Paulo está achando uma maravilha. É o grande que vai comer o pequeno mais uma vez.